Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último episódio da nossa websérie Empreendendo com Dados. Durante esses dias a gente entrevistou aqui cientistas, analistas de dados, pessoas que tiveram, enfim, criaram o seu próprio negócio na área dos dados e vão compartilhar aqui a experiência com a gente. Meu nome é Isabelle, eu sou fundadora da ICIC, consultoria estatística, e mentora da formação Ecos, formação para consultores em análise de dados. E hoje eu tenho a honra e a alegria de conversar com o professor Bruno Damasio. Ele é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já foi professor do programa de pós-graduação da UFRJ, onde também foi chefe do departamento de psicometria e coordenador do laboratório de psicometria e psicologia positiva. E atualmente ele é sócio fundador do maior portal de formação de pesquisadores e consultores em psicometria e análise de dados, a Psicometria Online Academy, que eu sou, inclusive, aluna eterna ainda. Oi, Bruno, muito obrigado pela sua presença, estamos muito felizes. Obrigado, Bel. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, uma honra enorme estar aqui. Vamos que vamos ajudar o pessoal aí também a se tornar consultores em análise de dados, né? Isso, esse que é o objetivo. Bruno, vou começar aqui com uma pergunta que talvez seja o que apareceu aí na cabeça de todo mundo que ouviu a gente falar e que ainda não te conhece. Você é psicólogo, fez mestrado e doutorado. Como que a análise de dados entrou no meio dessa jogada aí na sua carreira? Maravilha. Excelente pergunta. Eu acho que é bem bom para começar, né? Porque tem muita gente que gosta, né, de análise de dados, que gosta de pesquisa quantitativa e que não necessariamente tem assim um pezinho ali nas exatas, né? Então tem muitas pessoas de várias outras disciplinas, né, da saúde, até mesmo das humanas, que gostam de dados, né? Então, para mim foi mais ou menos isso, né? Quando eu comecei a fazer minha graduação em psicologia, eu já tinha um certo interesse, né, por essas coisas mais quant, né, tanto é que eu tive muito interesse também de fazer a minha graduação em computação, mas acabei que fui para psicologia por outras questões, e isso foi em 2004, né, a minha graduação foi de 2004 até o final de 2008, e aí o que é que acontece? Quando eu estava na minha graduação, eu comecei a perceber que eu não me via atuando enquanto psicólogo, né? Eu não me via trabalhando na psicologia clínica, eu não me via trabalhando na psicologia escolar, educacional, organizacional, e eu comecei a ficar meio preocupado, né? Porque eu estava fazendo uma formação que eu não me via atuando, e isso era um problema, né? Só que eu tive a sorte de ter alguns professores que me chamaram para a iniciação científica. Então, mais ou menos ali por volta do 7º semestre, que também não é muito cedo, né? E isso pode ser até bom para quem está escutando, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho pouca experiência de iniciação científica, isso é um problema. Não necessariamente, né? Então, assim, a minha primeira iniciação científica foi no 7º semestre já, né? Mais da metade do curso. Então, 5 anos? São 5 anos, são 10 semestres, Então, no 7º semestre eu comecei a fazer uma iniciação científica com pesquisa quantitativa, né? E aí foi quando eu descobri uma coisa que eu queria para o resto da minha vida. Então, aquilo ali eu me lembro que foi muito... É como se tivessem aberto, assim, as possibilidades, sabe, para mim. Eu comecei a trabalhar com análise de dados, coisas bem simples, né? Coisas bem básicas ali, análise de correlação, e eu fiquei maravilhado, né? Caramba, olha só, a gente consegue ver quanto duas variáveis estão associadas aqui, correlacionadas entre si, e aquilo ali parecia que eu estava descobrindo ouro, sabe? E aí foi isso, assim, então foi exatamente na iniciação científica que eu descobri que eu queria ser pesquisador. E desde 2007, então, né, todo o meu foco profissional, toda a minha trajetória profissional é focada em análise quantitativa de dados. Então, eu fiz o meu TCC, né, com pesquisa quantitativa, fiz alguns estágios de iniciação científica, e logo quando eu terminei a graduação, eu já estava engatado, né, para atravessar o país, né, eu sou da Paraíba, minha graduação em psicologia é na Estadual da Paraíba, na minha cidade, Campina Grande. Mas eu queria tanto ser pesquisador que já em 2009 ali, eu já estava aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro hoje, que foi onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, né? Então, a minha descoberta, por assim dizer, né, com dados, veio de uma iniciação científica, que eu, inclusive, né, assim, eu tenho muita gratidão de falar sobre isso, porque
os professores que me colocaram na iniciação científica, tinha um professor que era da casa, tinha outro professor que não era da casa, ele ia para a universidade só para apoiar alunos, né? Então, assim, eu tenho muita sorte de ter tido excelentes orientadores ao longo da minha trajetória, e eu vou falar o impacto que ter pessoas por perto que incentiva a gente, né, a conquistar os nossos sonhos e o impacto que isso tem. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí você já saiu, estava engatilhado para começar o mestrado e foi estudando mais. Isso. E aí, quando que você achou que eu acho que agora eu sei o suficiente? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a estudar ainda na graduação, eu já estava estudando um pouquinho mais do que o normal, por assim dizer, né? Então, ali na graduação, eu comecei a fazer algumas análises de correlação, ainda na própria iniciação científica, a gente já estava trabalhando um pouquinho com regressão, estava estudando muito por conta, né? Uns primeiros estudos que a gente fez ainda na graduação, a gente já estava trabalhando com análise fatorial, então eu já comecei ali a correr um pouquinho, né? E quando cheguei no mestrado, eu já tinha muita clareza de que eu queria trabalhar com pesquisa quantitativa, e foi ali onde realmente, assim, eu sistematizei muito mais o meu estudo, né? Então, assim, eu estudava muito por conta. Quando eu fui fazer o mestrado aqui em Porto Alegre, eu vim para um programa CAPS-7. Então, era um programa que tinha uma formação científica muito boa, onde a gente literalmente tinha disciplinas de análise de dados e a gente estudava, né, sobre isso. Só que eu costumo dizer que, independente do programa que você está, você inevitavelmente vai precisar ter outras formações, estudar por fora, porque as disciplinas dos programas, elas têm uma característica muito particular, né? Se você assiste uma aula hoje, você, mesmo que entenda, na hora de operacionalizar, você vai ficar com dúvidas, e quando você volta com as dúvidas na semana seguinte, o conteúdo já é outro, né? Então a dinâmica, né, das disciplinas não facilita tanto um aprendizado que é prático, que você precisa colocar a mão na massa e que você precisa se desenvolver com o tempo, né? Eu sinto isso também, até mesmo nas matérias que eu fiz, a distância entre a teoria e a prática, elas, por vezes, você não consegue, você entende a teoria, mas unir isso com a prática fica muito, muito incerto, tem muitas nuances, muitas coisas, mas e se for diferente? E se isso aqui não for ser? E os bancos de dados sempre lindos e perfeitos. Exatamente, aula, né? Na vida real não funciona assim, né? E aí é isso, assim, então eu comecei a estudar muito por conta ali, já no mestrado, e aconteceu, né, assim, uma coisa curiosa, porque eu comecei a ganhar dinheiro com análise de dados ainda no mestrado, né? Só que isso foi meio que por acaso, né, a forma como se deu isso, porque tem uma coisa que eu sempre falo, e aí isso é importante para quem está nos escutando aqui, que quando a gente sabe um pouquinho mais de análise de dados, naturalmente você vai começar a se destacar, você vai começar a ser chamado, você vai receber uma série de convites, e muitos desses convites na vida acadêmica, eles vêm por meio de um favorzinho, né? Ah, faz um favorzinho aqui para mim, tu consegue me ajudar aqui, dá uma olhada no meu banco de dados, será que é isso mesmo? Então a gente começa a ser muito requisitado, porque a gente começa a desenvolver um conhecimento que todo mundo precisa, absolutamente, todos os mestrandos, doutorandos que trabalham com pesquisa quantitativa precisam desse conhecimento, mas são pouquíssimos os que vão fazer esse esforço de desenvolver. Então, a gente meio que tem um conhecimento que é importante para as pessoas, e as pessoas começam a pedir ajuda. Quando eu estava nessa fase, né, de estudar e de buscar aprender, eu adorava ajudar as pessoas, né, fazer favores, né, eu costumo dizer que eu era um fazedor de favor, e eu me lembro, né, eu gosto de contar muito essa história, que tinha uma pessoa na universidade que ele também ajudava os colegas, né, então o tempo todo ele estava lá, ele estava ajudando as pessoas, e eu pensava assim, que massa, né, fulaninho tá aqui, ele gosta muito de pesquisa, ele vem de fora para cá, para ajudar os colegas, muito envolvido e tal, até que um dia, né, eu vi esse fulaninho ganhar um cheque de 9 mil reais, né, e eu fiquei pensando, olha só, caramba, sabe, fulaninho, ele não é um fazedor de favor como eu, ele é, na verdade, um consultor em análise de dados, e aquilo ali foi maravilhoso. 9 mil reais? Isso em 2010? Isso em 2010, era muito dinheiro. Ou seja, era muito dinheiro.
Muito mais. Acho que se a gente fosse colocar em dinheiro de hoje, isso daria uns 14, 15 mil, eu acho. E, na verdade, o que ele fazia, na verdade, ele era um consultor de grupos de pesquisa, né? Então, assim, ele era um profissional dedicado à consultoria em análise de dados, e aquele cheque ali, óbvio, não foi de uma consultoria pontual, mas foi de um trabalho que ele vinha desenvolvendo ali ao longo de algumas semanas, talvez o pagamento do mês, não sei. De todo modo, eu sei que era muita grana, tipo, era quase o que eu ganhava de bolsa ali, né, do ano quase todo, 8, 9 meses de bolsa. Olha só. E eu tive um insight muito grande, né, ali, porque foi a primeira vez que eu tive a noção de que o conhecimento em análise de dados, ele, além de ser muito útil em termos acadêmicos, ele poderia ser também uma tremenda bola de segurança financeira. E aquilo ali, para mim, assim, abriu os olhos, sabe, de um jeito inimaginável, assim, que é o que eu tento fazer hoje, né, com os alunos, com todo mundo que, enfim, né, me acompanha, eu falo muito sobre isso, né. Porque na vida acadêmica a gente tem muita dificuldade em falar de consultoria, em falar de dinheiro, em falar de cobrar. Isso é uma barreira, né, que precisa ser quebrada. E felizmente, né, graças a essa pessoa, eu tive essa barreira quebrada em 2009. Eu estava no meu primeiro ano de mestrado. Então eu fiz todo o meu mestrado e todo o meu doutorado já ganhando dinheiro com análise de dados, né? Então isso assim foi muito maravilhoso mesmo, assim, porque aquela pessoa ela me mostrou que dava, que podia. E aí já fazem o quê? 14 anos, né? Que eu sei disso e que eu faço todo o esforço do mundo para que todo mundo saiba também. E deixa eu fazer uma pergunta. Primeira consultoria, primeira vez que você falou, não, eu vou cobrar, eu vou trabalhar nisso. Como que você decidiu qual valor, quanto tempo, qual formato, o que você ia fazer, o que você não ia fazer, o que estava incluso? Você ia fazer escrever, publicar, ou você ia entrar como autor? Como que você, enfim, as primeiras vezes, como que você decidiu o que você ia fazer? Legal. Na verdade, assim, né, já são alguns bons anos, né, nessa trajetória. Então, eu acho que eu já tive experiência de todos os tipos. Assim, eu já tive experiência de cobrar certo, já tive experiência de cobrar errado, já tive experiência também, né, desse conhecimento de análise de dados. Ele ser, por exemplo, uma moeda de troca, como uma coautoria em estudos. Então, assim, todas essas perspectivas aí já surgiram. Quando eu comecei a cobrar, eu cobrava, salvo engano, acho que eu cobrava R$50 o valor da hora, e uma das coisas que foi um diferencial importante, assim, porque eu escutei muito da boca das pessoas, eram pessoas que chegavam com trabalhos feitos por outros profissionais. Então, às vezes, né, os profissionais, eles realizavam o procedimento de análise de dados, cobravam, mas não ajudavam o cliente a interpretar os resultados, não mostravam para eles o que significava. Muitas vezes, as consultorias vinham apenas com a saída, a pessoa simplesmente rodava a análise e entregava o output para o cliente, e eles ficavam perdidos sem saber o que fazer com aquilo. Então, uma das primeiras coisas que eu percebi era que não bastava só fazer análise de dados, eu literalmente precisava pegar as pessoas pela mão e ajudar elas, né? E aí, bem, comecei a entender que, né, não bastava só fazer análise, eu precisava escrever, ajudar a escrever o relatório. Entendi que essa parte de escrever o relatório era uma das partes que mais demorava. Afinal de contas, né, quando a gente sabe os procedimentos, são poucos cliques ou poucas linhas de comando ali e o resultado sai. Então, assim, bem, se me demora escrever os resultados, né, ajudar nessa interpretação, e se eu cobro pelo valor da hora, então, obviamente, isso aqui pode ser uma parte importantíssima do meu orçamento, né. Então, uma das coisas que eu fiz hoje, que eu fiz, né, na verdade, desde lá, foi separar, né, direitinho, quais são os procedimentos de análise de dados que vão ser implementados, qual é o tempo estimado, né, para elaborar esse relatório e transformar isso, né, num valor de hora. Isso é uma das formas, né, uma das formas seria transformar num valor de hora, né, quanto tempo você vai gastar, quanto você cobra pela sua hora. E eu costumo dizer, né, às vezes os alunos perguntam muito assim, Bruno, e o valor da hora, né? Quanto é que é esse valor da hora? E aí isso é muito, muito, muito relativo, né, Bel? Eu acho que depende muito da realidade de cada um, do seu nível em termos de onde você já está na sua trajetória acadêmica, de onde você mora, né? Então, daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Sobre essa precificação, né? Uhum. Eu costumo falar sobre... É claro, sobre a experiência que você tem, sobre o que você já tem previamente, né? Porque
tem uma curva de aprendizado. Quanto Exato. mais análise você faz, em geral, você tende a produzir mais em menos tempo. Então, é justo que a sua hora fique mais cara, né? E, ao final, vai ter uma qualidade melhor de relatório em menos tempo. Então, se você não cobrar mais, ficaria até injusto, né? Mas, assim, tem várias formas de precificar. Eu ensino de um jeito um pouco diferente, né? Para quem sabe bastante R e tal. Mas a gente pode falar disso aí, enfim, mais para frente. Mas sempre rola essa confusão no começo, né? Todo mundo já teve um projeto assim que cobrou muito errado, ou que terminou e falou, putz, eu fiz de graça praticamente trabalho. Os caras me fez de escravo e não pagou quase nada. Todo mundo tem uma experiência assim, né? Você trabalha eu acho que um dos maiores cuidados é justamente a gente delimitar ali com muita clareza até onde vai, né? Até onde vai a consultoria, até onde vai o suporte pós-entrega de relatório, né? Porque senão você realmente aí pode ter problemas. Algumas pessoas desesperadas ali, né? Talvez não por maldade, mas por desespero, elas querem lhe sugar um pouquinho mais do que havia sido contratado, né? Isso pode ser um problema. Eu falo que o suporte é o ponto mais delicado, análise de dados. Receber, precificar, entregar, tudo isso é a parte mais fácil. O suporte realmente porque em geral é para ontem. Exato. É uma história muito triste, um prazo ali que se não entregar, ele perde o programa inteiro, tudo que ele já fez até hoje. Então é realmente bem delicada essa parte, né? Mas assim, aquela história, né? O problema ele pode ser a solução, né? Eu acho que quanto mais urgência a pessoa tem, obviamente, a depender das condições, né? Mas em geral, qualquer negócio trabalha assim, né? Quanto maior é a urgência, mais caro fica a entrega, porque afinal de contas você também vai precisar deixar muitas coisas de lado para poder dar conta dessa entrega, né? Então eu acho que em termos de maturidade, né, de consultoria, você vai começando a entender que lá para as tantas, né, isso pode ser um excelente aliado para o seu negócio. Vou dar um exemplo, tá? A gente muitas vezes, né, vai submeter um artigo científico e a gente vai fazer a tradução do artigo. Toda e qualquer grande empresa que vai traduzir o artigo, ele cobra pelo tempo. Então, por exemplo, o tempo padrão é 14 dias e você paga X, mas se você quiser em 7 dias, você vai pagar 2 vezes X. Se você quiser daqui a 2 dias, você vai pagar 3 vezes X. E eu acho que isso é muito claro para todo e qualquer cliente, né? E muitas vezes a gente que é da área acadêmica, por a gente não ter esse background de empreendedorismo, a gente acha um absurdo, caramba, será que eu tô certo em cobrar mais? Cara, é óbvio que tá, sabe? Por exemplo, se chega uma demanda para ti amanhã, tu vai perder tempo de relação com o teu esposo, com teus filhos, sabe? Então a gente também tem muitos custos envolvidos, né, com essa urgência externa, né? E isso pode ser facilmente aplicado, né, na nossa precificação também. Hoje em dia eu tenho essa visão, eu tinha muito isso, principalmente quando eu comecei a fazer Google, né? Eu comecei a divulgar minha consultoria no Google. E começou a chover cliente, mas a pessoa que chegou no Google, digitou análise estatística, o cara tá desesperada, né? Ele tá desesperado. E nessa época, acho que foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, porque o pessoal tava desesperado e o preço que você colocasse, sinceramente, ele pagava, simplesmente se você responder rápido. Mas, no longo prazo, eu não sei. Talvez para outras pessoas funcione melhor. Hoje em dia, eu já não... Eu tirei palavra... lá no Google, quando você coloca a palavra-chave, eu tirei as palavras urgente. Porque... Porque tu chegou no patamar de poder fazer isso. Olha poder só que bonito. escolher, exatamente. Então, assim, não quero. Prefiro ganhar menos, mas poder fazer com calma, em horário comercial, enquanto meu filho está na escola, do que ficar ali desesperada e fazendo, enfim... hoje em dia já não funciona mais para mim, mas por muito tempo, enfim, no começo ajudou muito, até ganhar volume de clientes, né? Sim. Porque a recomendação, isso é uma coisa que a gente pode falar, como essa área, o pessoal da pesquisa quantitativa, eles são todos amigos. Muita gente se conhece. Eles se conhecem, então uma boa experiência com o cliente tem com você, te garante. Aquilo ali abre muitas portas, né? Abre muitas portas, então com o tempo você não precisa se... No começo, sim, mas com o tempo você não precisa se preocupar tanto mais com a demanda chegando, né? É melhor se preocupar com um bom cliente, um cliente Exatamente. Enfim, porque existem clientes e clientes. Então, hoje em dia, vale muito mais a paz de escolher com qual cliente você quer trabalhar, né? Do que, enfim, esse desespero de aceitar todos em qualquer situação, acaba
entrando numa situação mais difícil. Isso que tu tá falando, Bel, assim, é muito claro para mim, né, que é uma trajetória meio que natural de uma agência, por assim, uma agência de sucesso, né? Então, assim, todo mundo que começa, né, a gente sempre vai começar ali aos trancos e barrancos, né? A gente tá naquela correria, tá precisando de dinheiro, a gente ainda muitas vezes não tem nome. Então, faz parte você pegar trabalhos que você, depois de assim, caramba, sabe? Eu espero não precisar desse tipo de trabalho depois, daqui a um tempo, daqui a uns anos. Mas na correria, no começo, faz parte, né? Muitas pessoas também começam ali, como eu, né? Na minha época, quando eu comecei, lá em 2009, eu não tinha muitos compromissos, eu não tinha filho, eu não era casado. Então, assim, por mim, virar uma madrugada trabalhando funcionava maravilhosamente bem. Hoje em dia é absolutamente impensável, né? Mas eu acho que nessa trajetória, né, de crescimento profissional, eu acho que tem tempo para tudo, né? Eu acho que tem tempo para tudo. Tem tempo para você fazer o seu nome e daqui a pouco você literalmente escolher, né, um pouco ali quais são os trabalhos que você quer pegar e o que não quer. E isso que tu falou também, né, da bola de neve, né? Isso é importantíssimo, né? Porque, por exemplo, você hoje faz uma consultoria para um aluno específico de um determinado programa, esse aluno, ele pode recomendar você para os colegas do grupo de pesquisa, muitas vezes ele recomenda você para o orientador. Então, na hora que você chega em um orientador, você tem não só aquelas pessoas daquele grupo de pesquisa naquele ano, mas as renovações, né, porque todo ano vai entrando gente nova, né? E esse professor, ele recomenda para os colegas. Então, por exemplo, né, eu conheço pessoas que hoje elas meio que dominam um programa de pós-graduação inteiro. Então, só a demanda de um programa de pós-graduação, de uma universidade, de uma cidade, já é demanda suficiente para ela viver quase que de dedicação exclusiva só para aquele programa, né? Então, isso é a beleza de fazer um bom trabalho, né? E aí, ela pode, por exemplo, eu acho que o orientador, essa relação com o orientador, eu estava conversando ontem, a Regina, minha sócia, hoje ela não está aqui fazendo a gravação com a gente, mas a gente conversa muito sobre isso, e ela sempre falou, né, um bom orientador daquele cliente, ele é o melhor dos cenários possível, porque muitos clientes vêm pro analista de dados com a demanda de um orientador. O que eu faço, para onde eu vou? Sempre que eu não conheço a sua literatura, eu nunca li um artigo da sua área, eu não sei. Então, a gente acaba, não consegue ajudar o suficiente essa pessoa. Agora, um bom orientador, que dá uma boa orientação, clareza, tem certeza dos objetivos e não fica mudando de ideia o tempo inteiro no meio do processo, isso garante ali a paz de espírito. Então, eu e ela, eu e a Regina, quando a gente acha um bom orientador, a gente, assim, toma o cartão, faz uma análise de graça, 2, para ver se a pessoa testar e ver se gosta do nosso trabalho. E aí é uma bola de neve do bem. Você não gasta R$1 para conseguir novos clientes. Todo ano tem, porque tem alunos. Todo ano aí entra TCC, entra... E principalmente os orientadores mais produtivos, que publicam mais, têm mais interesse em publicar. Então, ir entrando por essas áreas ali é o segredo para você atingir essa paz. Então, assim, eu falei muito do Google, muito do Google. Eu falava do Google, assim, que era a melhor coisa. O que vai ficar aí atrás? Mas hoje em dia eu ainda uso o Google, mas ainda essa não é, assim, não é a galinha dos ovos de ouro para mim, em termos de saúde mental, de longo prazo e tal, né? Mas é um ótimo começo, né? Eu diria. Não, assim. Com certeza, com certeza. Eu acho que todo tipo de negócio ele precisa estar em todas as frentes, né, ali. Então, sem dúvida. E aí, com o tempo, vai aprendendo, vai vendo o que é que funciona melhor, né? E, Bruno, hoje você tem a Academy, que é gigantesca, que é completíssima, mas eu sei bem que a primeira, eu sei porque eu não estava na primeira turma. Eu acredito que eu entrei na segunda ou na terceira turma. Não depois disso. Tinha um módulo só, que era as análises de multivariadas. E como que foi para você? De onde surgiu a ideia? Vou gravar vídeos, vou começar meu curso. Como que foi para você essa experiência? Massa, vamos lá. Até então, né, eu falei ali do meu primeiro ano do mestrado, que é quando eu comecei a ganhar dinheiro com análise de dados, né? Então, assim, para chegar na Academy, né, a gente dá um salto entre 2009 até 2021. Então, eu não quero pular esses 12 anos, tá? Então, assim, ó, vou voltar um pouquinho ali, porque
durante esses 12 anos, né, até chegar na formação, muita coisa aconteceu, né, assim, muitas consultorias, fui professor universitário, prestei consultorias para empresas internacionais, então, vou falar um pouquinho sobre isso, né. Bem, então, voltando ali, né, pessoal, comecei a ganhar dinheiro em 2009 com análise de dados, e em 2009 eu já tinha clareza, certeza absoluta que nunca mais eu ia me preocupar com dinheiro. Eu tinha achado, talvez, o trabalho, um dos pouquíssimos trabalhos que eu consigo ver no Brasil, onde a demanda é maior do que a oferta. Por que a demanda é maior do que a oferta, Bruno? O que é que tu está querendo dizer com isso? A gente tem todo mundo que trabalha com pesquisa quantitativa que precisa de análise de dados, e a gente tem um percentual muito pequeno de pessoas que, de fato, estão se dedicando para aprender análise de dados. Então, a gente sempre vai ter isso, né? Que a demanda ela vai ser maior do que a oferta. Bem, curiosamente, pessoal, e isso aqui, turma, eu estou falando já pensando em vocês que estão escutando, tá? Porque vocês que estão escutando esse nosso bate-papo aqui, vocês querem ser consultores em análise de dados, e muitas vezes vocês têm algumas dúvidas, alguns receios, e tudo que eu vou falar aqui é para tentar eliminar a dúvida, receio e medo de vocês de começarem, tá? A enorme maioria das pessoas que trabalham com pesquisa quantitativa aqui no Brasil, elas têm uma crença de que análise de dados é um conhecimento muito específico e que elas podem delegar. Então, assim, quando a gente pensa em todas as competências acadêmicas que as pessoas precisam desenvolver, elas não pensam em delegar a escrita científica. Elas não pensam em delegar a revisão da literatura, elas não pensam em delegar as normas às quais elas vão precisar formatar o estudo para submeter. Ou seja, a vida acadêmica requer o desenvolvimento de muitas competências. E as pessoas entendem isso. Agora, quando a gente fala especificamente de análise de dados, as pessoas acham que esse é um conhecimento que pode delegar, logo elas não vão aprender. Então, o que é que acontece com você quando você começa a se dedicar para isso? Você vai se tornar um pesquisador melhor, mais completo e com conhecimento que todo mundo precisa e que quase ninguém tem. Bem, na medida em que você chega nesse nível de compreensão, não estou nem falando de nível de conhecimento, não, tá? Nível de compreensão, você já tem um diferencial acadêmico muito grande, porque você pode se aproveitar disso no bom sentido, né? Olha, eu tenho aqui um conhecimento que as pessoas precisam. Então, em 2009 eu descobri, né, que eu tinha ali um trabalho, que eu poderia oferecer esse trabalho, montei a minha primeira consultoria. Então, assim, né, fiz o meu mestrado, meu doutorado ganhando dinheiro em análise de dados. Só que quando eu escolhi a trajetória acadêmica, eu queria ser professor universitário, né? Então, toda a minha escolha foi focada nisso, né? Então, assim, utilizei a consultoria para não precisar passar perrengue financeiro, então foi maravilhoso nesse sentido. Mas assim que eu terminei o meu doutorado, eu já tinha me tornado professor da UFRJ, né, onde eu fiquei por 8 anos lá, de 2013 a 2020. E aí lá na UFRJ, a gente dava conta, né, de todas essas disciplinas de método e pesquisa quantitativa aplicada à psicologia, né. Bem, é curioso porque mesmo sendo concursado, eu continuava percebendo que a demanda era muito grande. A demanda de análise de dados era muito grande. Inclusive, chegava, né, muitas consultorias, muitas parcerias na relação público-privada com a UFRJ. Então, ainda enquanto professor da UFRJ, eu prestei algumas consultorias, né, formalizadas junto à universidade, que você tem condições de fazer isso, junto com as fundações, né, existe alguma série de fundações que fazem esse trâmite entre o interesse, né, privado com o público, e a demanda era muito grande. Então, assim, eu passei, depois que eu entrei, que eu fiquei como professor até 2020, eu continuava com a plena certeza que na hora que eu quisesse, eu poderia simplesmente continuar trabalhando com análise de dados. E aconteceu, de fato, né? Então, chegou um momento em que eu não estava mais muito satisfeito, né, com o concurso, com o emprego concursado, por várias questões, né? Algumas questões eram mais relacionadas a questões familiares, né? Então, nem eu era do Rio, nem minha esposa era do Rio, então a gente morava lá e a gente não tinha família lá, e a gente começou a sentir um pouco de falta disso. Meus filhos crescendo, né? Sem vínculos familiares, então a gente sabia que a gente iria querer sair em algum momento. Então, em 2020, eu pedi exoneração da UFRJ, e nisso eu já estava com muito interesse em montar a Academy, mas a Academy ela só surgiu no ano seguinte, só surgiu em 2021.
Então, o que é que me deu essa segurança, né, desde o meu primeiro ano do mestrado, começar a ganhar dinheiro com análise de dados, até depois pedir exoneração de um concurso público federal estável para o resto da vida? Foi saber análise de dados e ter essa noção de que era um conhecimento que muita gente precisava. Bem, então, quando eu saí da UFRJ, eu tinha duas questões. A primeira era, bem, eu não estou mais muito satisfeito aqui e eu queria ampliar um pouco a minha atuação. Então, eu me lembrava muito da minha história, sabe, Bel? Assim, quando eu vim fazer o meu mestrado aqui em Porto Alegre, eu precisei atravessar o país e, óbvio, né, cresci muito profissionalmente, mas também deixei muitas coisas de lado, né? Toda a minha família mora na Paraíba, meus irmãos, minha mãe, meu pai faleceu ano passado, mas toda a minha família, todos os primos, todos os tios, tudo, né? Então foi uma escolha que não foi muito fácil, e eu pensava muito nisso, eu ficava pensando, cara, tem muita gente que precisa e que não tem essa disponibilidade, sabe, de ir buscar uma formação de ponta em outro lugar, tem muita gente, né, e eu sabia disso, né, eu sabia que tinha pessoas em cidades pequenas do interior que queriam aprender, que queriam se desenvolver, que queriam se tornar pesquisadores, então eu tinha muito esse desejo de que a minha atuação profissional ela não se desse circunscrita a um único lugar, né? Inclusive lá na UFRJ, que fica na cidade mesmo do Rio, né? O campus que eu trabalhava na cidade mesmo do Rio, tinha gente que vinha de Niterói, tinha gente que vinha de São Gonçalo, tinha gente que vinha ali das cidades próximas para fazer as disciplinas de análise de dados lá. Então, para mim era muito claro que o cara olha quanta gente está precisando aprender, está querendo aprender, e eu achava que se eu tivesse um negócio que tivesse mais, como é que eu posso dizer, mais expansão seria bom. Então, unir essas duas questões, né? Em outros lugares, né? Em outras circunstâncias. Exato, exatamente. Então, em 2020 eu saí da UFRJ, passei o ano de 2020 inteiro prestando 3 consultorias. Bruno, como é que tu sobreviveu ali em 2020? Eu estava com 3 consultorias institucionais. E aí não eram consultorias para pessoas físicas, que aí eu acho que é um próximo passo, né, ali da consultoria. Então, eu estava com 3 consultorias institucionais grandes, ali de desenvolvimento de instrumentos, de avaliação de intervenção de grandes empresas. E em 2021, aí eu montei a formação, né? Então, eu acho que quando a gente sabe análise de dados, a gente tem muitas possibilidades, né? Desde assessoria, consultoria para pessoa física, naturalmente, daqui a pouco, né? Vão começando a chegar empresas para você, e aí a gente pode falar um pouco sobre isso também. Essa passagem de pessoa física para empresa é muito interessante esse caminho também, né? Porque, em geral, eu falo que se você começa a prestar muita consultoria ali para o mesmo grupo, ninguém te oferece uma coisa fixa, você está cobrando barato. Aham. Porque se você tivesse cobrando direito, eles iam todo doido para chamar você para cobrar para ter um fixo ali e fazer um projeto grande. Maior. Se estão topando te contratar semana sim, semana não, você está cobrando barato, porque vale a pena para eles ficar te contratando várias vezes, pagando pouco ali, não tem por que mudar essa situação. Então, essa também é uma das que a gente toma na cabeça e... As sacadas, né? As sacadas que só o tempo nos traz, né? Só o tempo nos traz. E aí, essa parte de... eu falo com a Regina também, tem perfil para tudo, né? Tem gente que se encontra ali, por exemplo, tava lá na sua área normal, vai para o mestrado, aprende análise de dados, começa a dar consultoria e entra para a área de dados de uma empresa, vira analista de dados de uma certa empresa que usa aquele software, enfim, ter o conhecimento te abre a porta de escolher ali o lugar onde você quer trabalhar. Agora, se não tiver o conhecimento, aí nem isso. Exatamente. Tem que ir onde te aceita. Exato. E eu acho que isso é um ponto bem curioso mesmo, assim, né? Essa questão de portas que são abertas, sabe, Bel? Assim, porque por muito tempo a maioria das pessoas que trabalhavam, né, que faziam mestrado e doutorado, elas vislumbravam exclusivamente quase que a carreira acadêmica, né? Uhum. Então, assim, a gente inclusive tem dados aqui no Brasil, existe um relatório que sai pela CGEE. É CGE? Enfim, é um relatório, é um relatório mestres e doutores, e o último relatório que tem é de 2019. 85% dos doutores que estão formados, eles estão, de fato, empregados na educação, dando aulas em universidades públicas ou privadas, mas tem um número cada vez maior, e aí a gente tem acompanhamentos
de vários anos ali, mostrando que tem muitos hoje em dia doutores que estão cada vez mais migrando para outras atividades, né? Bem, a pós-graduação hoje, muitas vezes, ela é focada em lhe ensinar, né, lhe desenvolver, de fato, para a docência e para a carreira acadêmica, né? Só que, quando você sabe análise de dados, você tem portas ali que você pode abrir para você mesmo, né? Então, por exemplo, você pode se tornar um consultor e não necessariamente você precisar ser um professor de uma universidade, seja ela pública ou privada. E aí o que é mais legal é porque essas possibilidades de você se tornar consultor, isso é para você que é fisioterapeuta, para você que é da odonto, para você que é da psicologia, para você que é da educação física, para você que é da biologia, da enfermagem. Então, todas as disciplinas que trabalham com análise quantitativa de dados, você pode ter essa segunda carreira, por assim dizer, né? Essa segunda possibilidade. E isso é muito bonito, né? Assim, porque aconteceu literalmente assim comigo, né, Ale? Cara, se eu não quisesse ser psicólogo, eu já sabia uma outra coisa que eu podia ser, né? Ah, queria ser pesquisador, beleza. Mas se você tá no mestrado, doutorado, você não necessariamente quer depender de concursos ou necessariamente quer depender de dar aula em universidades privadas, você agora já tem uma segunda possibilidade muito rentável mesmo. Por quê? Porque a demanda ela é brutal, ela é gigante, né? E o pessoal acho que não tem noção dessa demanda. A gente está falando aqui, talvez fique, não sei se fica abstrato a gente falar muito para essas pessoas. Mas o que eu posso dizer é, hoje eu tenho um grupo com 10, um pouco mais de 10 consultores para quem eu passo delega consultorias. Para quem eu delego. Eu não estou falando que eu não faço consultoria, por isso eu delego. Eu estou falando além das que eu faço. As que tu faz. Eu não consigo pegar. Eu tenho esse grupo de 10 consultores que recebem, assim, gente, alguém pode? Alguém... Ó, fulano tá aqui, tá precisando, e são demandas assim, como a gente falou, cada um tá num momento de carreira. Então, às vezes, o cara tá lá, e a parte de psicometria, eu comecei a aprender com o Bruno. Na faculdade, eu não aprendi psicometria, nada disso. Eu tive um pouco de TRI numa matéria letiva, não era nem obrigatório. Uhum. Então, a parte mais multivariada, assim, não múltipla, não ajuste de modelo, falando de parte multivariada mesmo. Então, TRI, análise fatorial, componentes principais, a gente tem, assim, uma pincelada no curso, e eu não usei muito depois. Hoje em dia, para mim, como eu estou estudando ainda, né, eu continuo estudando, eu já peguei algumas vezes, mas se tem 2 projetos, um é de uma técnica que eu domino muito, e o outro é disso, eu passo esse aqui para quem sabe mais. Então, rola essa distribuição, assim, de... Total. E tem vez, ainda assim, tem vez que eu mando lá no grupo, ninguém responde. Porque tá todo mundo atolado. Porque tá todo mundo atolado. Então, assim, o que eu tô falando aqui é de uma demanda, assim... grande, incessante, contínua. Contínua, todo dia chega. E digo mais, e só vai aumentar, tá, Bel? Porque, assim, a quantidade de programas de pós-graduação que abrem no Brasil ano a ano é crescente. Então, por exemplo, né, hoje a gente tem políticas de expansão, óbvio, né, nos últimos anos agora, né, seja por questões de governo, seja por questões de Covid, a gente não teve uma expansão tão grande, mas, assim, olhando os dados históricos, a expansão ela é muito grande, inclusive, assim, focando em universidades do interior, universidades rurais. Então, assim, essa perspectiva de crescimento das universidades, ela é muito clara, muito clara. E a natureza do trabalho também, eu acho que é o sonho, tá? O pessoal tá tudo desesperado aí, que tá todo mundo voltando do home office. Tava todo mundo em casa, feliz, contente, agora as empresas estão tudo 1 dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana, daqui a pouco tá todo mundo trabalhando normal, E a oportunidade de trabalhar com análise de dados, da abrangência, é você estar onde você quiser, desde que você esteja com o seu celular, com o seu computador e internet. Eu tô aqui em Campinas. Eu tô aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, já pode ir para o Rio, pode visitar a família dele na Paraíba, que não vai impactar em nada. Trabalho. Então, e você pode... a minha mãe, esses dias, estava com o meu celular na mão, e ela começou a olhar o meu WhatsApp e tinha... O que menos tinha era número de Campinas. Não tinha nenhum Campinas. Assim... Só DDD de fora, DDD de outros lugares, DDD de fora do... Falou, nossa, filha, porque eu acho que talvez para os mais antigos, ela deve achar que eu atendo a Unicamp aqui do lado.
me formei porque existe esse limite, assim, geográfico. Geográfico. Quem é mais velho. Mãe, eu nunca... Qual que é a diferença de eu atender alguém que mora no prédio da frente e atender alguém que está em outro? Não tem diferença nenhuma, cada um tem o seu computador. Então, a natureza do trabalho, se você souber conduzir, ela fica tranquila, e é uma demanda que... Qual profissão você conhece que você consegue cobrar fácil 250, 280 reais uma hora? Em qual estágio é muito difícil para conseguir cobrar isso? E assim, ó, se a gente parar para pensar, né, independente da formação, provavelmente a sua atuação profissional nessa profissão que você escolheu, provavelmente a concorrência é maior. Então, por exemplo, você vai ser um educador físico, pode ter certeza que você vai ter uma concorrência muito maior dentro das academias ou como personal trainer. Você vai ser um dentista, a concorrência é muito maior. Você vai ser um psicólogo, meu Deus, nem se fala. Então, assim, quando a gente pensa, né, nesse direcionamento de carreira focado para análise de dados, você está falando, primeiro, né, como a Abel estava trazendo, uma possibilidade de expansão nacional, porque você não precisa se restringir de jeito nenhum à sua localidade, e segundo, uma profissão que, por natureza, ela já tem uma demanda muito menor, né? Então, assim, que tem uma concorrência muito menor, né? Uma concorrência muito menor, uma demanda muito maior. Então, eu acho que é um baita de um negócio, sabe? Descobri isso em 2009 e hoje eu faço muito esforço, assim, deixar muito claro isso para as pessoas. Por quê? E aí, por que a gente precisa fazer esse esforço, Bel? Porque o tal do acadêmico, ele parece que tem uma trava, né, para ganhar dinheiro. É uma coisa bem impressionante, assim. Parece errado, né? Feio. Parece que é feio, parece que não pode, parece que tem que trabalhar de graça, é quase que uma seita, né, ali, pró-ciência, né? E isso é bem ruim, tá, pessoal? É bem ruim. Os boletos aí de vocês estão chegando, eu tenho certeza disso. E deixem de ser fazedores de favores e passem a ser fazedores de dinheiro, tá? Passa a ser fazedor de dinheiro, muito bom. E as pessoas não... Talvez, não sei se é um... Acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, Bruno? Que as pessoas subestimam, assim, talvez na cabeça elas saibam a importância, mas elas subestimam o dinheiro no sentido de assim, é só uma horinha que eu tô fazendo aqui, é só um... Ela tá precisando de ajuda, é rapidinho, A gente subestima o valor que o nosso trabalho tem para outra pessoa e para nós mesmos. O que eu poderia estar fazendo se eu não estivesse aqui ajudando essa pessoa? Então, como seria a minha vida se eu cobrasse realmente pelo que eu faço? E eu, é claro, né, como a gente falou, sempre no começo a gente cobra errado, mas aos poucos, quando a gente entende o impacto que a gente pode causar na vida da outra pessoa, então, uma publicação, uma orientação correta de teste, como que isso pode impactar na vida dele, o que eu estou deixando de fazer para ter um momento com a pessoa. Então, e o que o dinheiro compra? O que o dinheiro Lógico. compra? O dinheiro compra pagar uma pessoa para fazer faxina uma vez por semana na minha casa. Não preciso mais. E isso eu falo, gente, de coração, talvez para as pessoas que estejam me ouvindo aqui. Eu vou contar rapidamente, né? Mas eu me formei, eu já estava grávida. Então, eu não trabalhei na área. Eu já era casada, morava com meu marido. Falei, vou esperar o neném nascer. Depois que ele nascer, eu vou procurar emprego na minha área. E essa sensação do, assim, estou em casa, estou cuidando do nenê, tenho meu diploma lá guardado. E, assim, quando que eu vou ter o suficiente para não precisar mais fazer tanta coisa que eu não gosto, sabe? Então, acho que o dinheiro, ele compra esse poder de terceirizar coisas que você não gosta e passar mais tempo fazendo coisas que você gosta. E para mim isso foi essencial, porque eu estava deprimida, né? Então, eu tomei remédio, fiquei com depressão pós-parto, e não vislumbrar a possibilidade de fazer uma coisa que eu gosto me machucava. Poxa, quando eu vou fazer uma coisa que eu realmente gosto? Então, ontem, eu encontrei a primeira pessoa que eu dei consultoria. Primeira pessoa, e ainda foi para aula. Era um menino que era amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, que estava fazendo... Se ele não passasse em estatística na faculdade, ele ia jubilar. Já era toda a faculdade dele, e ele estava desesperado que ele tinha que fazer a prova, e ele não estava entendendo.
E ele me pagou R$ 200. Eu nem sei quantas aulas eu dei para ele, mas assim, pagou R$ 200. E aquele dinheiro, quando caiu na minha conta, sabe assim, fruto do meu trabalho, sabe? Eu não sabia nem por onde começar. Nossa, meu dinheirinho. Enfim, foi uma experiência assim que eu falei, eu acho que igual foi para você o estalo de ver outra pessoa recebendo, foi assim, eu posso fazer isso também, eu e ganhar o dinheiro com isso. E a grande vantagem é da minha casa sem ter chefe, no horário que eu posso. Então, para mim as coisas caminharam. Eu vou fazer uma live. Eu acho que eu já deve ter feito. Quando eu publicar esse já vai estar online. Mas contando um pouco da minha história com a consultoria. Mas é importante falar sobre isso. As pessoas não têm noção do quanto muda a sua vida poder fazer esse tipo de escolha que só com dinheiro você pode fazer. Se você não tiver dinheiro, você vai fazer o que precisa. Agora, com dinheiro, você consegue escolher o que você vai fazer e viver uma vida ali que te deixa mais contente. O Bruno estuda, né? A felicidade, a satisfação da vida. E assim, eu acho que é bacana assim, a gente ter esses espaços onde a gente consegue falar livremente sobre isso, né? Porque você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro e ponto final. Seja para pagar o seu aluguel, seja para você comer, seja para você pagar eventualmente uma escola para os seus filhos, seja para você pagar um plano de saúde, seja para você pagar uma visita, uma consulta da sua mãe ou do seu pai a um médico e não ficar ali na fila do SUS por 5, 6, 7, 8 meses e depois desses 8 meses descobrir que perderam sua ficha, que acontece. Então, assim, é muito importante a gente ter essa clareza, né? Óbvio, tem gente que vai querer menos, tem gente que vai querer mais, isso é muito individual, mas o fato é de que o dinheiro melhora a qualidade de vida das pessoas, não necessariamente, chega um patamar em que não necessariamente você vai ficar necessariamente mais feliz, mas existem muitas coisas objetivas que você consegue só com dinheiro. E aí o que acontece? Quando a gente pensa, né, na vida acadêmica, a gente tem uma coisa que é muito curiosa, pessoal, e provavelmente vocês sofrem isso, tá? Que é aquilo que a Bel estava dizendo assim, será que eu posso cobrar? Será que eu devo cobrar? Ontem mesmo eu respondi uma caixinha de pergunta, né, de uma pessoa que me mandou assim, Bruno, quando é que eu devo começar a cobrar e parar de fazer favor? Hoje. Já? Entendeu? Agora. E é muito curioso isso, porque eu tenho certeza absoluta que uma pergunta como essa não iria na caixinha de qualquer outro profissional. Imagina um educador físico. Será que eu devo parar de fazer favor e cobrar agora como personal, ou eu devo continuar indo na academia para ajudar as pessoas de graça? Ou um advogado. Será que eu devo agora começar a cobrar aqui para ajudar esse meu cliente, ou eu devo continuar lendo o processo dele, dando as minhas instruções aqui de graça? Se a gente para pensar, pessoal, e eu peço que vocês façam essa analogia com qualquer outra profissão, é absolutamente bizarro. Não existe nenhum parâmetro do que é feito na academia em termos dessa devoção ao trabalho gratuito, devoção à ciência, sabe? E isso é uma lógica que ela é implantada desde muito cedo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando a gente pensa na revista científica, todo mundo que trabalha numa revista científica ganha, secretaria ganha, as pessoas que trabalham na marcação do PDF ganha, as pessoas que trabalham, sei lá, em 1001 áreas da revista ganha. Agora, quem é que não ganha? Os cientistas. Você não ganha para publicar, pelo contrário, você precisa pagar. O editor não ganha para trabalhar na revista, os pareceristas também não ganham. Ou seja, toda a parte intelectual, ela é a parte que é condicionada desde muito cedo a trabalhar de graça. Provavelmente, quando você começar a falar sobre cobrar pelo seu conhecimento, as pessoas não vão entender, elas vão achar aquilo muito esquisito. Por quê? Porque elas estão dentro de um ambiente em que isso é normatizado. Se você não quiser isso para a sua vida, aí tem que partir de você, entendeu? Você não deve esperar dos outros dizer assim, ei, vem cá, tu não vai me cobrar não, deixa que eu te pago. Toma aqui meu dinheiro, toma aqui minha carteira, toma meu dinheiro, pega aí quanto tu acha que tu merece. Isso não vai acontecer, pessoal. Então isso precisa partir da gente, né? Isso precisa partir de vocês. E muitas vezes a gente tem esse medo, né? Será que eu devo cobrar? Quando é que eu devo começar a cobrar? E aí entra, né, eu acho, Bel, num ponto que é, muitas vezes também, óbvio, duas dificuldades, tá? Primeiro é essa questão da cultura, de você romper essa cultura de trabalhar de graça, e a segunda é
uma autoconfiança no seu conhecimento. E aí eu tenho tanta coisa também para falar sobre isso, sabe? Porque tem muita gente que atrasa muito iniciar, né, a consultoria por não achar que tem conhecimento suficiente. E isso é uma bobeira, né? Porque eu costumo dizer que a maioria da demanda que vai chegar para você é de coisas muito simples, de coisas muito básicas, né? Eu não sei como é que é essa experiência para ti, Bel, assim, mas eu penso bastante sobre isso, assim, e eu incentivo muito que os alunos comecem o mais rapidamente possível. Eu concordo, eu acho que a clareza na comunicação, né? Então, por exemplo, eu me coloco como estatística, coloco métodos bem avançados, então, naturalmente, esse tipo de método que chega para mim. Mas existe demanda para tudo, e eu vejo isso pelos meus alunos, os alunos do Ecos, eu vejo muito isso. Tem gente que não sabe mexer no Excel. Exato. A base de dados não sabe como colocar. Existem alguns direcionamentos que a gente faz em reunião para dado, tipo assim, cada informação precisa ser em uma coluna da base de dados. Você não pode escrever um texto e esperar que o software entenda o que é, calcular, às vezes, frequência simples, média, desvio padrão. A pessoa precisa de alguém para explicar para ela o que é o desvio padrão, Então, são coisas realmente são consideradas bem mais simples, são técnicas introdutórias, mas as pessoas têm precisam. E se tem alguém oferecendo, é óbvio, né? O valor vai ser mais baixo. Você não pode. Quanto mais gente souber aquela técnica, menos específico, é mais barato. Você vai ter que cobrar, porque outra pessoa talvez também conseguiria. Sim. Mas existe demanda para tudo. E uma dica que o Bruno me deu há muito tempo, que é se eu estivesse buscando esse tipo de material, eu não ia pensar duas vezes. No Google lá, o que eu mais ia jogar. TCC da residência. Sim, sim. TCC da residência, pessoal da medicina, TCC da residência, gente. Isso aqui, valeu aí o dinheiro o seu tempo de ter assistido já valeu. TCC vai, qualquer lugar você vai achar. O pessoal só precisa disso. Frequência, assim, no máximo, alguns testes. Um teste T ali, um Q quadrado ali. E felicíssimo, entregou, sorriso. Feliz da vida, né? Porque geralmente, né, o pessoal da residência ali, eles precisam fazer um trabalho, né? Geralmente é uma pesquisa quantitativa, e eles querem ser médicos, né? A maioria não quer ser pesquisador, né? Então eles têm essa demanda ali como uma coisa que, cara, eu preciso me livrar o mais rapidamente possível, e eles são clientes que têm dinheiro, né? Então, assim, é uma demanda que é muito fácil, muito grande. Inclusive, por exemplo, tem 2, 3, 4 grandes hospitais na sua cidade, você tem, sabe, você tem ali 4 grandes clientes ali para você ir prospectar. Então, assim, talvez, assim, tem muitas coisas assim que a gente fala que não são muito claras para vocês, e é por isso que a gente faz esse esforço, né, Bel, assim, de falar um pouquinho dessa nossa experiência, né, assim, para ajudar vocês a enxergarem o que pra gente é óbvio, né? E aí, assim, quando a gente fala, né, da gente falar coisas que pra gente é óbvio, isso volta um pouquinho também para essa questão das demandas da análise de dados. Muita coisa que para você é óbvia, e você fica pensando assim, será que isso vai ter valor para os outros? Acredite, tem. Porque, assim, eu gosto muito de uma analogia da escada, né? O que é a analogia da escada? Às vezes as pessoas, elas ficam com medo, né? Assim, será que eu já devo começar ou eu devo continuar aprendendo para só então começar? Então, a analogia da escada diz o seguinte, se você tem um nível de conhecimento e você está no primeiro degrau, você consegue estender a mão para quem está no degrau 0. Se você está no segundo degrau, você consegue estender a mão para quem está no 0 e no 1. Se você está no degrau 10, olha só, né, quantas possibilidades você tem. Você ajuda quem está no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, e aí você já tem vários colegas que estão no 10, você já vai aprender com pessoas que estão no 11, no 12, no 13. Mas qual é a lógica, pessoal? O pouquinho que você sabe já é muito suficiente para ajudar quem está precisando. E sempre tem pessoas que têm um nível de conhecimento e uma necessidade, né, abaixo daquela competência que você já desenvolveu. E aí as pessoas dizem assim, será que não é antiético eu começar sem saber muito? E a minha resposta é que não. Antiético é você fazer uma coisa que você não sabe. Exatamente. Não é? Então, assim, se chega uma demanda que você sabe dar conta dela, maravilhoso. Você vai lá, né, cobra pelo seu trabalho e executa a demanda.
Chega uma demanda que você não sabe, ai meu Deus do céu, e agora? Eu tô desesperado. Coisa mais simples do mundo. Você repassa. Fala, não, Você não pega. ser o próprio chefe. Exatamente. Você repassa, você não pega. Se for uma coisa, né, que tiver ali no seu limiar de aprendizado, e você tiver com tempo, você tenta estudar. Então, por exemplo, né, o que é que são coisas que eventualmente podem estar no seu limiar de aprendizado? Digamos que você já sabe correlação e já sabe regressão linear. Só que você ainda não sabe regressão logística, mas você já tem toda a base de conhecimento possível ali, né? Que na psicologia a gente fala de zona de desenvolvimento proximal, né? Você já sabe regressão linear, cara, para aprender regressão logística é muito pertinho, sabe? Tá próximo ali. Eventualmente pede uns dias a mais para estudar, ver se pegou tudo. Se não pegou, não executa o que você não tem segurança. Agora, se você conseguiu aprender, você executa. Ah, realmente não vou conseguir aprender essa análise agora. O que é que você vai fazer? Você já sabe que aquilo ali é uma demanda, então, naturalmente, você vai estudar aquilo e você vai adicionar essa competência no seu portfólio. Então, é um conhecimento de longo prazo. Eu estudo muito hoje em dia, a Bel estuda muito hoje em dia, e é assim para a vida, né? Para a vida inteira. Então, minha recomendação é, não deixe para começar só quando você tiver um altíssimo nível de conhecimento. Por quê? Muitas vezes esse altíssimo nível de conhecimento que a gente tem, ele é implementado nas nossas próprias pesquisas. Por quê? Porque muitas vezes a demanda do cliente é uma coisa muito mais básica do que o que eventualmente você já sabe, né? Você diz assim, vou estudar 3, 4, 5 anos e depois vou começar. Sinto muito, porque você vai trabalhar com o conhecimento que você já tinha no seu primeiro ano de estudo. E você estuda sem ganhar, né? Assim, lá na Ecos, a gente chama de execução Ecos. É uma rodinha, assim, uma figura que mostra o processo. Então, por exemplo, chegou uma demanda, existe uma escolha, eu vou pegar ou não vou pegar. E aí, se é uma que já está na sua rodinha, então algo que você já fez anteriormente, que você já tem o código, ele entra nessa rodinha sua e você vai aperfeiçoando isso para que cada vez você faça isso em menos tempo. Aham. Então, vai ficando... Então, assim, passa a ser uma coisa que você quer que chegue, porque você já tem ele bem feito. Então, se chegar uma coisa que não está ainda no seu portfólio, você tem uma escolha a fazer. Eu vou aceitar e eu vou ser paga para montar esse portfólio, para que das próximas vezes eu consiga receber de novo, e de novo, e de novo, em cima do trabalho que foi feito nesse momento. Uhum. Ou não, eu não tenho tempo, não tenho interesse em estudar isso, eu não tenho interesse em aprender agora, não é uma demanda, eu vou repassar, não vou pegar, e vou ficar aqui, por enquanto, fazendo o que eu tenho. Então, esse aumento de portfólio, ele é gradual e ele é pago. Se você ficar estudando sem... e se chegar a tal técnica, eu tenho que saber, então eu fico estudando a técnica, mas nem chegou, você não tá ganhando nada para fazer isso. Mas quando chegar essa demanda, para você tomar uma decisão. Vou aprender isso, vou montar e vou colocar no meu portfólio, ou não. E aí é o que a gente sempre recomenda. Tem que ser uma coisa que está ali próximo do que você já sabe, do que você já caminhou a maior parte do... Falta muito pouco para você ali ter implementado, e uma coisa que você saiba que tem demanda. Então, se chega uma coisa muito, muito específica, fala, nunca vou rodar isso de novo. Sim. Então, assim, tem questões diárias também, né? Às vezes tu foca na saúde e chega uma pessoa, por exemplo, da econometria, sabe? Cara, não vou muito por essa linha, né? Nunca mais peguei, nunca mais. Eu já fiz o curso da Academy de séries temporais, mas eu não implementei o suficiente para querer pegar, entendeu? Aham. Mas para quem sabe, gente, isso aí é a mina de ouro. Ninguém sabe séries temporais. Se chega alguém para séries temporais, hoje, eu não tenho para quem passar. Olha só. Não tenho para quem passar. Se chegou, eu falo... Procura no Google, escreve, eu não sei para quem, não conheço. E, gente, eu sou da área, e eu não sei para quem passar. Então, assim, é outro que é mina de ouro. Mas aí essa que é a ideia nossa. Então, ser pago para aprender. Então, se você vai começar com um portfólio, qualquer aluno do curso Ecos já começa pelo menos com análise descritiva em uma linha. Uma linha sem análise descritiva completa. Daí, a partir daí, você começa a aumentar. Ok, e se eu quiser comparar? Se for no caso controle. E se for análise com desfecho. E aí você vai enfiando coisa nessa rodinha para fazer ela girar. Uhum. Essa rodinha vira um catavento. Sim, e daqui a pouco Não, e assim, a sacada que vocês tiveram, Bel, assim, eu preciso dizer isso
explicitamente aqui, a sacada que vocês tiveram, e eu, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso, assim, é uma coisa absolutamente inovadora, é brutal, é bonito, é inteligente, sabe? Assim, ó, quem quer trabalhar com consultoria em análise de dados, pessoal, aprender a otimizar e a acelerar esses relatórios, o processo de literalmente de desenvolver a consultoria, meu Deus do céu, isso que a Abel e a sócia a Renata desenvolveram é lindo, vale ouro, viu? Vale ouro, vale ouro. Olá, já tá fazendo jabá, né? Aham, não, mas é porque literalmente merece. É uma coisa impressionantemente boa e inteligente, sabe, que vocês criaram. E a ideia é que as pessoas possam começar do zero mesmo. E até a limpeza de dados, sabe, Bruno? Estava vendo muito que eu, pelo menos, já não aceito. Banco de dados bagunçado, colorido, cada linha 10 coisas diferentes. Atualmente, eu não pego. Uhum. E ninguém quer pegar. Então, Sim. Essa é aquela coisa de que é simples, mas é tão chata. Sim. Que você não vale o tempo. Mais caro. Que você cobra mais caro por... É simples, é ficar arrumando banco de dados. Mas é tão chata que você pode cobrar caro porque ninguém quer pegar. Então, e você não precisa saber nada, você só precisa arrumar o banco de dados. E olha só, como... Manda aqui, eu quero esses projetos que não direto. Eu pensei nisso, né? Assim, porque aí a gente já começa a criar até mesmo escadinha de negócios, né? Lá para as tantas, você chega num patamar onde você é o pesquisador sênior, onde você vai estar à frente de projetos melhores e mais complexos, mas nada impede que, se for do seu interesse, né, montar uma empresa com uma hierarquia, a partir de você tem ali pessoas mais júniores ali que vão estar executando essas tarefas mais braçal, por assim dizer, né? Então, até mesmo você que é júnior, que está começando agora, está do zero querendo aprender e, caramba, será o que é que... Lá para as tantas, você já vai entrando em contato, né, com pessoas que já têm um nível maior, que eventualmente já precisam de um braço aí para começar a executar essas tarefas mais simples, né? E eu acho que o Bruno vai concordar comigo. O contato com a técnica, ele é muito valioso. Então, assim, ver uma análise pronta, ver um artigo do jeito que ele foi publicado, olhar o banco de dados, olhar o que foi feito, esse contato, ele vai meio que internalizando aquele conteúdo, que começa a fazer mais sentido para você. Exato. E você começa a bater o olho e já falar, isso aqui é parecido com aquele que eu vi. Né? É um conteúdo técnico, né? O conteúdo técnico, ele não se aprende só na teoria, né? A mesma coisa, por exemplo, de você ser um mestre de obras e você ter lido vários livros sobre construção de casas, e aí você achar que você sabe construir uma casa sem nunca ter participado ali, né, de fato, da execução, né? Então, assim, conteúdo técnico requer prática, é inevitável, né? Então, e aí isso é um ponto legal, assim, porque justamente por requerer prática, é uma coisa que inevitavelmente você só vai melhorar com o tempo. Então, se você inevitavelmente só vai melhorar com o tempo, quando é que você deve começar? Agora. Hoje. Exatamente. Hoje, entendeu? Exatamente. E aí, depois de todo esse processo de consultorias, depois pediu exoneração, viu que podia alcançar mais gente através do curso online, vendendo seu conhecimento. Como foi? Vou gravar. Como foi? Por onde eu começo? O que eu faço? Porque eu acredito que tem a gente aqui também interessado em entrar nessa área de ensino, né? De ensino, né? Então, na verdade é o seguinte, né? A consultoria, para mim, a consultoria, ela sempre foi uma forma de eu estar, primeiro, ganhando dinheiro no começo, né? Ali, literalmente, assim, foi uma bola de segurança muito boa para mim, mas eu sempre gostei muito da docência, né? O meu foco sempre foi a docência. Então, eu fiquei na UFRJ. Quando eu decidi sair da docência, eu saí, não é porque eu não gostava mais de ensinar, eu só não estava mais muito feliz com as minhas condições de trabalho específicas, né? Não exatamente com a UFRJ, mas com essa docência no ensino superior federal, né? Um salário que ano a ano vai se tornando cada vez mais defasado, perda de direitos, uma série de problemas aí. E aí,
eu pensei, cara, quero continuar ensinando, eu quero continuar trabalhando com o ensino, com a pesquisa, mas de uma forma que para mim seja muito boa, né? Então, assim, quando eu decidi sair, montar a Academy, eu queria ficar só com a parte boa da formação, né? Eu queria estar trabalhando, primeiro, só com alunos interessados, né? Porque quando a gente dá aula na universidade, você tem uma disciplina que você está dando aula, por exemplo, para 50, dos 50, 5 são interessados, né? Principalmente quando você dá aula de análise de dados, numa disciplina que é de humanas, né? Então tem alguns problemas aí. E na Academy não, né? Na Academy eu tenho 100% dos alunos que estão ali porque eles escolheram estar ali, né? Então a qualidade do aluno é completamente diferente. Eu me livrei de toda e qualquer burocracia que tinha, né? Então, assim, eu fazia muita parte de comissões, de chefias, sabe? De muitas reuniões e tal. E a parte da pesquisa, ela ficava ali meio que sobreposta, sabe? Com um monte de outras tarefas que eu não gostava. E aí, basicamente assim, né? Eu montei o meu trabalho que eu sempre sonhei em ter. Então, assim, a gente hoje em dia trabalha com ensino de análise de dados, com pesquisa, várias parcerias ainda de pesquisa continua, mesmo não sendo institucionalizado, né, em uma universidade tradicional. E o meu foco hoje, né, ele é ensinar isso tudo que a gente está conversando aqui, né, ensinar tanto a parte técnica, né, Bel, assim, que é importante, né, para quem quer trabalhar na área, e também, né, falar bastante sobre esse mindset, né, esse mindset para começar, sabe, porque muitas vezes vocês vão precisar não só do conhecimento técnico, mas de ter esse empenho, sabe, na verdade, esse apoio para que vocês tenham o empenho. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei aqui, né, que eu tive muita sorte, né, desde a minha iniciação científica, que um orientador, né, pegava pela mão, ele vinha de outra universidade para ensinar a gente e tal. E ao longo do meu mestrado e doutorado, também eu tive muito apoio. Eu tinha uma orientadora, né, que ela dizia muito claramente assim, olha, tem coisas que faz parte do mundo acadêmico, que a gente realmente não vai cobrar por isso, porque faz parte, mas tem muita coisa que vocês precisam cobrar pelo conhecimento de vocês, né, coisas que não faz parte, está fora do escopo. Então, assim, cobrem. Então, eu aprendi muito, eu tive muito esse incentivo. Então, essa noia, né, por assim dizer, que as pessoas têm de não poder cobrar do conhecimento acadêmico, isso aí é implantado desde muito cedo, e se você não tiver um apoio para quebrar isso, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir. Então, de onde é que vem esse apoio? Esse apoio vem ou de um orientador, ou de um espaço acadêmico que você esteja inserido, que realmente pense diferente, e isso é raro, ou você se juntar com grupos de pessoas que já estão em outro mundo, entendeu? E aí, assim, é literalmente você chegar em um local onde as pessoas já pensem diferente, né? Porque é aquela história, né? Assim, se você anda com 5 amigos que fumam, você será o sexto fumante. Né? Então, assim, se você está dentro de um ambiente que vai potencializar esse conhecimento, que vai potencializar esse mindset, de você literalmente colocar para frente, ganhar dinheiro com análise de dados, você precisa estar nesse ambiente, né, Bel? Eu acho que nosso esforço é muito isso, né? É trazer essa clareza, né, para vocês. E ainda, né, sobre essa questão de cobrar pelo conhecimento, tu falou 1 horinha, né, ali a gente eu acabei passando um pouco, mas tu disse assim, caramba, às vezes é só 1 horinha, né, e eu penso assim, por que eu vou cobrar? Aqui eu faço rápido, aqui eu vou fazer aqui depois do almoço. Pessoal, se vocês não forem cobrar pelo que vocês sabem, vocês vão cobrar pelo quê? Eu não vou nem continuar, tá? Eu quero que vocês parem para refletir sobre isso. Vão cobrar pelo quê? E talvez cabe pensar que no que você fez, no que você abriu mão, não para aquela 1 hora, mas para acumular o conhecimento suficiente para em 1 hora resolver o problema daquela pessoa. Se fosse fácil, ela mesma ia lá, lia 2 blogs e resolveu o problema dela. Exatamente. E eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm elas não conseguem pensar nisso, né? Assim, no quanto elas gastaram de tempo para desenvolver aquele conhecimento, né? E isso vale muito, né? Porque às vezes, talvez um dos erros, né, assim, que as pessoas cometem na questão de precificação é isso, né? Cobrar pelo valor da hora per si. Então, por exemplo, né? Eu vou aqui fazer uma análise. Cara, se você vai cobrar pelo valor da hora per si, sozinha, você vai fazer, por exemplo, um teste T, você vai cobrar R$20.
Entendeu? Porque um TST é 2 botões lá e uma linha e está explicado. Então, assim, o conhecimento, né, que você vai adquirindo ao longo do tempo, isso também tem muito valor, né? Eu acho que a Bel deixou isso muito claro. E mais uma vez, né? Por mais óbvio que isso eventualmente possa parecer, não é, né? Não é. E a gente precisa muitas vezes reforçar esse óbvio. Tem uns livros aqui atrás, uns livros de análise de dados, que eu não sei quantas mil horas, sabe? Eu passei estudando eles. E a gente não quantifica isso, né? A gente não. É difícil ter noção, até para trabalhar. Isso eu não lembro se foi o Bruno que me falou, porque eu já fiz uma mentoria com o Bruno. Eu falo para ele que eu não. Era muito difícil saber quanto tempo eu tinha usado. Pensa, se eu falei assim, eu vou medir quanto tempo eu vou gastar fazendo isso. Ainda assim, você não consegue medir. Porque fica alguma coisa que você já usou, você não consegue medir. Imagina medir o tanto que você já estudou no geral, quanto você já leu sobre o assunto, quanto você já foi imerso naquele conteúdo, quanto você, por exemplo, leu uma coisa na internet e falou, isso aqui tem a ver com isso, e foi procurar. Você não tem como mensurar o que já foi feito nesse sentido. E é tempo que você gastou fazendo isso, que você podia ter gastado. E eu não tô falando assim, você podia ter gastado indo ao parque, passeando. Você podia estar estudando outra coisa, você podia estar trabalhando em outra coisa e ganhando por isso. Então, o tempo de estudo é um tempo investido. Exatamente. Né? Eu tenho muita clareza disso, porque a minha irmã é violinista. E ela começou a tocar violino muito cedo e logo apareceu. Você pode tocar na minha festinha? Você pode tocar no... E o meu pai falava para ela, falava assim, se fosse só pegar o violino e tocar, eu falava para você, vai. Só que dá um violino para uma pessoa que não sabe tocar o violino. O que ela vai fazer com esse violino? Vai ficar bonito? Alguém vai querer ouvir ela tocar? Não vai. Então, você está sendo pago não pelo seu instrumento, e sim pelo tempo gasto para pegar o instrumento e saber o que fazer. Ou mesmo aquele do apertador do botão, sabe a história? Que sua máquina estava com problema, se ligou, o cara foi lá, apertou o botão e falou, pode pagar, trezentão. Aí falou, ué, mas você só apertou. Falei, mas você não está me pagando para apertar o botão, você está me pagando para saber qual botão apertar. Né? Para fazer funcionar. Então, a gente tem que ter essa clareza mesmo de que o estudo, ele é um investimento. Ele é sempre um investimento. E ele precisa ter um retorno depois, como todo investimento. Ninguém investe à toa. Você não coloca dinheiro num lugar que você não vai ganhar nada de volta depois. Exatamente. E eu acho que essa é a magia da coisa, né? Porque com o passar do tempo, onde é que vai entrando, né, esse valor do investimento? Vai entrando no preço da tua hora, né? Então tu vai começar cobrando o valor de uma hora mais barata, eventualmente lá para frente tu cobra uma hora mais cara, né? Ou a depender de outras formas de se cobrar. Independente da forma de se cobrar, existem várias, vocês vão aprender isso com a Bel. Vocês têm condições de inserir esse conhecimento acumulado, né, de alguma forma no preço de vocês, né? De uma forma que fique cada vez melhor, né? Para os dois, uma via de mão dupla, tanto melhor para quem está contratando o serviço, quanto para quem está executando o serviço. Ninguém quer ficar para sempre fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo valor, né? A ideia é que a gente entre ali num processo de aumentar e aumentar e aumentar, não só ganho financeiro, quanto aumentar nossa satisfação, nossa sensação de realização, e é claro. Eu acho que o trabalho é sobre isso, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Assim, porque quando você vai se tornando consultor em análise de dados, a gente precisa ser bem sincero com vocês. Aparece muita bucha, aparecem os problemas, aparece gente que não tem muita noção, aparece muito trabalho ruim, e você só vai conseguir seguir isso no longo prazo se você, primeiro, né, começar a se desenvolver até chegar num ponto do seu trabalho ótimo, né? Então, o que é o seu trabalho ótimo? O seu trabalho ótimo é um valor específico, o seu trabalho ótimo é uma área específica, o seu trabalho ótimo é você ter desenvolvido uma técnica para facilitar o seu dia a dia, né, que é o que a Bel ensina. Então, a gente vai precisando, né, para que esse trabalho ele seja um trabalho de longo prazo, um trabalho satisfatório. Isso precisa ter muitas coisas envolvidas, não só aprender análise de dados, né? Aprender análise de dados é o passo 1, imprescindível, óbvio, mas tem muita coisa envolvida para que a gente possa, né, aí seguir essa trajetória de consultoria feliz, né? Feliz e realizado. E de uma forma sustentável, né? No longo prazo. Cada momento tem. A gente fala que é o cliente. Uma vez eu falei uma frase, vai parecer meio
Se você é meu cliente, não ouve essa parte. Tô falando para quem quer ser consultor. Então, que eu amo a consultoria. Eu amo fazer a consultoria, mas eu não amo todos os meus clientes. Pelo contrário, não são... a escolha pelo cliente, ela vai ser o ponto-chave. Só que é óbvio, você só pode escolher o cliente se você tiver... se não estiver vendendo almoço para comer a janta. Exato. Né? Vai chegar uma hora para isso, né? Então, tudo tem a hora. Mas a ideia é cada vez mais chegar no processo de escolher, porque aí sim você consegue amar de verdade a sua profissão, o que você faz, a sua rotina. Não é tudo que você mais ama, mas só o poder de escolher o que fazer, com quem fazer, já é a qualidade que eu acho que todo mundo procura de todo mundo. Você fala uma coisa que você queria ter no seu trabalho. Seu chefe falar assim, eu queria que você faça isso para mim. Você fala, não, desculpa. Qual emprego você consegue? Você consegue fazer isso, Falar, não, isso aqui não faz sentido para mim, obrigada, passa pro próximo, não tenho compromisso nenhum com você. E assim, eu acho que a depender, né, de quem está escutando a gente aqui, talvez isso possa parecer muito distante, mas lá para as tantas não é, tá, pessoal? E não se preocupem com isso, né? Porque também nessa pirâmide ali de a gente chegar no último estágio, né? Que é o estágio da autorrealização, de você realmente estar feliz e tranquilo ali trabalhando na sua demanda, você vai passar por outros estágios, e esses outros estágios, eles são igualmente satisfatórios, né? Por exemplo, quando você está ali vendendo o almoço para comprar a janta, como a Bel falou, chegar uma demanda onde vai lhe trazer o retorno financeiro, mesmo que não seja do trabalho dos seus sonhos, naquele momento aquilo ali é tão importante para você que você vai se sentir extremamente feliz e realizado, né? Então eu acho que não se preocupem com isso, né? Assim, eu acho que a gente sempre começa de um ponto, né? Muitas vezes em que o mais importante é você saber que você vai ter ali a tranquilidade financeira. Então quando você atinge isso, aí sim é que depois você vai tendo outras preocupações, né? Então isso é bem gradativo. Bruno, só dando um contraponto. Para quem está usando como complemento de renda, por exemplo, eu recomendaria mesmo né, fazer a primeira aula do curso Ecos. É assim, o que eu vou oferecer, qual que vai ser o formato, então a gente passa várias possibilidades de preço, várias possibilidades de portfólio, para a pessoa fazer ali, tem uma planilha para ela marcar, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não quero fazer. Uma vez que se você, óbvio, quanto mais desesperado você tiver, mais tiquezinho você vai dar. Você vai marcar, eu faço tudo que chegar, é o que eu faço. Agora, se você está usando como complemento de renda, já tem uma renda estável, ninguém vai passar fome na sua casa, né? Ninguém vai, né? Existe essas duas. Existe, lógico, com certeza. Eu sabia que tudo bem, não ia estar nadando no dinheiro, mas meu filho não ia passar fome, ninguém ia precisar de remédio e não ter para... Eu sabia, meu marido trabalha e ele já dava conta da casa. Então, eu comecei como uma forma de desenvolver minha parte profissional e um complemento de renda para minha casa. Então, por isso eu acho que eu podia ter sido menos desesperada nesse caso de pegar essa ansiedade, mas eu também não tinha orientação. Então, se esse é o seu caso, a gente quer te orientar. Você vai conseguir achar ali um meio termo que você consiga trabalhar, conseguir ganhar seu dinheiro mas agora, se você tiver preciso do dinheiro já, o boleto está chegando dia 21, preciso pagar aí o caminho é outro, né? Mas enfim, cada coisa tem seu momento. Isso aí, aí cada um julga, né? Cada um julga o momento que tá, né? O que é que faz sentido para você, o que é que não faz. Então, mas é isso. O bom é que agora vocês têm um espaço, né, para discutir sobre isso, né, Bel? A gente aprendeu tudo meio que aos trancos e barrancos, com muitos erros ali envolvidos, né? Então é bacana assim, né, ter um espaço para acelerar mesmo, né, aí o desenvolvimento da turma. Essa que é a ideia, né? Da mesma forma que o Bruno me ajudou tanto, né? O Bruno, nossa, estendeu a mão, eu contei para ele das minhas ideias, da consultoria, do que eu estava fazendo, e ele estendeu a mão, falou, não, vamos conversar, vamos botar para rodar, vamos fazer, assim, a gente vai, porque assim, né, não é tudo sobre dinheiro, né? Exato. É muito sobre dinheiro, mas não é tudo sobre dinheiro, então, a gratidão pela pessoa que te ajudou, às vezes que não tinha quase nada a ganhar com isso, mas que ajudou e investiu, né? Investiu na sua vida, gastou tempo, conversou com você, e assim a gente pode, enfim, passar para frente. Como eu falei,
Não existe receita de bolo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu conhecimento, o seu histórico, né? Cada um vai vir. Tem gente que vai vir da área da saúde, tem gente que vai vir. Talvez esteja há 20 anos atuando na sua área e agora se encontrou, né, não muito satisfeito, com alguma limitação de espaço, querendo cuidar, ficar mais perto da sua família, Cada um tem o seu contexto, mas a análise de dados e a consultoria pode ajudar cada um, né? De uma forma diferente, né? E o Bruno tem como eu falei, a maior formação da América Latina de formação em psicometria e análise de dados. Para quem quer aí aprender análise de dados, tem. Bruno, eu já perdi quantos cursos tem? Você lembra? Hoje em dia, a gente tem mais ou menos uns 25 cursos independentes, assim, de análise de dados, né? Desde coisas mais simples, né? Que é aquele grande conjunto de análises bi e multivariadas, correlações, testes de diferença de grupos, paramétricos, não paramétricos, regressões, análises de variância, etc. E aí a gente depois tem uma parte bem específica também ali de análise de dados para estudos epidemiológicos, né? Então, análise de sobrevivência, séries temporais. A gente tem cursos de pesquisa com dados abertos, né? Então, tem muita gente que precisa aprender a trabalhar com dados governamentais, não sabe muito bem como é que baixa esses dados, como é que analisa esses dados. A gente tem cursos de revisões da literatura, revisões sistemáticas, scoping review, revisões narrativas, meta-análise, cursos de gerenciamento de referência, uma parte importantíssima ali também sobre construção, adaptação e validação de instrumentos, que é o grande core, né, ali da psicometria, com análise fatorial, modelagem, teoria de resposta ao item. Enfim, é bem ampla, né, assim, a Academy. Tudo em vários softwares, né, tem a segunda camada em R, então, talvez quem está me ouvindo aqui é o pessoal que gosta mais do R, com scripts, gente, comentados, para quem está começando também a segurança de saber onde pesquisar, num lugar confiável, que tenha referências, e não procurar aí o que o blog falou, né, nossa, dá uma confiança, assim, de saber ali onde procurar o material que você precisa, que é fenomenal. E também a capacidade de expandir ali o seu portfólio, pois tudo que tem ali é uma possibilidade para você incluir no seu portfólio. Isso é uma coisa bem legal, né, assim, porque isso é uma das preocupações que a gente tem, né? Você vai trabalhar com análise de dados, né? Então, assim, é um baita do espaço, né? Chegou uma demanda que você não sabe muito bem, assiste uma aula aqui, sabe? Você vai trocar literalmente semanas por algumas horas no máximo, né? E sem contar a estrutura de suporte, né? Que eu acho que são dos modos ali, né? Que a gente sempre diz, você nunca mais vai passar trabalho sozinho, né? A gente tem muito suporte ali ao aluno, né? Então, pensando um pouco nesse ecossistema, né, Bel? E assim, né? Eu acho que desde que a gente conversou ali pela primeira vez, há uns 2, talvez 3 anos atrás ali, eu sempre achei muito bonito o teu trabalho, né, assim, porque é um trabalho, existem trabalhos que a gente vê que é muito genuíno, né, assim, cara, eu tô aqui focado em ajudar pessoas, eu aqui realmente me importo com pessoas, e quando a gente se encontra, né, assim, eu acho que é muito legal a gente fazer essa rede literalmente, assim, uma rede de colaboração, né, porque eu particularmente, assim, eu penso muito em todos os alunos, né, ali, que muitas vezes eles querem muito se desenvolver academicamente, e tão longe de grandes centros, ou mesmo que moram em boas cidades, mas estão em um PPG que não tem boas disciplinas de análise de dados, ou você que está passando perrengue financeiro, sabe, mas que tem muita sede de vontade ali, sabe, muita sede de conhecimento, e que você nunca teve alguém que lhe orientasse para dizer o que fazer, o que não fazer, quanto fazer. Então eu acho que é muito legal, assim, quando a gente encontra pessoas como a Bel, assim, que está focada em ajudar, sabe? Óbvio que consequência financeira vem, óbvio que vem, da mesma forma que vai vir para você. Quando você montar a sua consultoria, onde o foco seja a pessoa, o retorno financeiro é simplesmente consequência. Pensar, como eu sempre falo, pensar no melhor formato, e o melhor formato, ele tem que ser bidirecional, não pode ser porque os dois extremos, qual que é o melhor formato para o consultor? Rodar e enviar. Enviar, não discutindo, esse é o melhor. Você falar qual que é quantas pessoas você consegue atender por dia fazendo isso, é o melhor formato possível para você. Mas, para o cliente, é horroroso. É horroroso. Péssimo. Qual que é o melhor formato para o cliente? Um relatório lindo, perfeito, você virar escravo dele, tirar todas as dúvidas, rodar tudo que pedirem para trocar,
todas alterações. Esse que é o melhor, ele quer que você vire o escravo dele, essa é a verdade, isso que é o que o cliente quer. Você não consegue, se você fizer isso, você não dura na consultoria. Você acha que aquilo é muito ruim, que não vale a pena. Nosso objetivo é encontrar um meio termo, que seja bom para todo mundo. E bom para o cliente, então, tanto que seja sustentável para você e que sane, assim, as necessidades do seu cliente, do cliente que você quer, né? A gente não quer todos os clientes, mas Exato. Isso Exatamente. É isso. É isso, então. Bruno, muito obrigada. O nosso tempo voou. Passa rápido, né? Eu nem vi passar o tempo. Foi super gostoso. São tantas coisas, né, Bel, que se a gente abrisse mais um pouquinho, ia ter aí mais 1h30, 2 horas de bate-papos específicos, né? Fica aí para um próximo momento, então, para a gente conversar de novo sobre todos esses assuntos. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir até aqui, e também te agradeço muito como aluna da Academy, né? Agradeço aqui em nome, acho que de milhares de alunos que vocês têm por toda a dedicação, pelo suporte, por todo o material, por estar buscando sempre melhorar. Enfim, a Academy é um ambiente fantástico, que eu sou muito fã do Bruno, da parte empreendedora do Bruno, que é a minha inspiração, e também enfim, uma pessoa maravilhosa também. Muito obrigada, Bruno, fiquei muito feliz mesmo, e vou deixar aqui a deixa também amanhã. Hoje a gente vai liberar esse vídeo no domingo, então, na segunda-feira a gente vai ter a primeira aula do curso Ecos aberta, que vai chamar de aula magna. E nessa primeira aula a gente vai apresentar todo o conceito do curso, o que a gente está falando aqui de reaproveitar código, todos esses processos a gente vai mostrar como que funciona na nossa aula magna, e aí vai estar todos os detalhes aqui na descrição. Então, muito obrigada para quem ouviu até aqui, muito obrigada, Bruno. As redes sociais vão ficar todas aqui, então, tanto do Psicometria, quanto do Bruno, e a minha também, a da Regina, da Formação Ecos, vai estar tudo aqui embaixo. Maravilha, Bel, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. Turma, vocês que estão escutando a gente aqui, eu acho que a gente está num momento aqui no Brasil muito legal, muito bonito, porque antes ninguém falava sobre isso e a gente hoje está com uma rede, né, aí de colaboração de pessoas que estão ajudando vocês a se desenvolverem. Quando a Bel falou, né, da mentoria do projeto dela, o que vocês vão encontrar dentro da Ecos é absolutamente inovador, facilita substancialmente o trabalho de vocês, a vida de vocês, tem potencial de alavancar financeiramente o que vocês já fazem ou vão começar a fazer 8, 10, 12, 15 vezes, porque literalmente vocês vão aprender a otimizar o tempo de vocês e muito. Então, assim, Bel, eu queria publicamente dizer o quanto eu admiro esse projeto, o quanto eu admiro essa ideia e te desejar aí todo o sucesso do mundo. E vocês que estão escutando, podem ter certeza que é um projeto de verdade, de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Então, assim, fiquem bem e contem conosco. Isso aí, gente. Um ótimo dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí. E eu aguardo vocês na aula magna amanhã. Tá bom? Maravilha. Um abraço, turma. Abraço.